TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! O Rosina de AZ desta semana está atendendo a pedidos. Eu recebi vários pedidos de pessoas dos diferentes municípios que querem saber o significado de algumas palavrinhas que elas não estão entendendo muito bem o significado delas. Mas antes eu quero lembrar que a TVC, a TV do Correio da Manhã, ela está com transmissão em Nova Friburgo pelo canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, e Pati de Alferes e Petrópolis, canal 16. Se você não é assinante da Tech Cable, você pode acompanhar a TVC do Correio da Manhã também pelo site oficial da TV, ao vivo, pelo YouTube, que aparece aí, pelo Instagram e pelo Facebook. A reprise do Rosina de AZ acontece às sextas-feiras, às 10h30 da manhã. E o programa da semana é transmitido no domingo às 5h30 da tarde. E para você mandar a sua sugestão ou enviar a sua dúvida em português, você pode mandar pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031, e acompanhe também o programa pelas minhas redes sociais. Aí eu coloquei só o Facebook, que é a que eu mais uso. Então, gente, vamos lá. Eu quero esclarecer algo muito importante, já que eu vou tirar dúvidas do significado de algumas palavras, como são palavras que estão sendo faladas repetidamente em diferentes canais televisivos e de rádio e também rádio, televisão, internet, rede social, eu preciso esclarecer que a minha posição aqui dentro desse programa é de professora de português, literatura e redação. Ponto. Então, falar do significado das palavras é função do professor de português. Nada tem a ver com ideologia, com política, com interferência de canal, nada disso. Olhe para as palavras para entender o significado, como uma professora de português explicando para você. Muitas vezes a gente ouve uma palavra e não sabe o que ela significa. Isso é muito comum na nossa vida. E aí, às vezes, se você não sabe o significado, nós podemos agir feito criança. Eu vou contar aqui uma historinha. Quando minha filha tinha uns 2, 3 anos, eu nem sabia que ela já tinha escutado essa palavra. Ela virou para eu perguntei: o que você quer lanchar? Aí ela falou assim: mãe, eu hoje quero experimentar, não era nem experimentar, ela falava o experimentar errado, experimentar Corcovado. Gente, o que é Corcovado? É o morro que tem no Rio de Janeiro, onde foi colocada a estátua do Cristo Redentor. Aquele morro onde você vê aquela imagem maravilhosa do Cristo Redentor se chama Morro do Corcovado. Ela ouviu a palavra, achou interessante, não sabia o que era e usou dentro de um contexto errado. Por isso é tão importante isso que várias pessoas fizeram, e não foram só 2, 3, 4 ou 5 pessoas, foram muitas, perguntar. Elas perguntaram o significado das palavras que eu trarei aqui hoje no programa. Então, mais uma vez, esclarecendo, eu quero apenas
dizer o significado das palavras e não trazer nisso, espero que ninguém enxergue nisso, nenhuma ideologia política. Eu já falei, eu sou Flamengo, Flamengo até morrer, tá bom? Então vamos lá, a primeira palavra que eu trouxe é cleptocracia. E aí a pessoa quer entender o que é cleptocracia. Clepto significa roubar, cracia quer dizer governo, democracia, governo do povo, cleptocracia, governo do roubo. Ou seja, aquele que está no governo, ele só se preocupa em roubar. Então vamos lá, vamos adiante. A outra palavra que me perguntaram, que às vezes é muito difícil de entender também o que é, porque usam em diferentes contextos, e às vezes em contextos que nada tem a ver com o significado real da palavra, como minha filha fez querer comer corcovado, é o fascismo. Gente, fascismo, surgiu esse termo na Itália, se não me engano, a minha cabeça pode estar errada, com Mussolini, quando ele foi o presidente da Itália, por volta de 1922. Eu posso estar errada na data. E aí, o que significa isso? É um regime totalitário, autoritário, ditatorial, que age com violência contra aqueles que se opõem ao mando desse presidente. Então, vou dar um exemplo. Se alguém dizia, contestava, não tinha rede social, mas ia para a rua dizer que ele estava errado, ou publicava no jornal uma carta reclamando dos erros dele, ele mandava prender e geralmente matava. E aí, esse tipo de governo ficou conhecido como fascismo. Tá? Ele elimina os seus opositores. Ele não deixa ter pessoas fazendo oposição a ele. É sempre uma ditadura, é um governo totalitário, extremamente violento e que usa a censura. Você não pode falar o que você pensa, você não pode agir como você quer. Ele corta pela raiz a sua liberdade. Aí vamos a outra palavra que também está sendo muito usada e que as pessoas ficam preocupadas. O que é isso? Gente, a próxima palavra é nazista. Nazista está relacionado ao nazismo. O que é o nazismo? O nazismo começou na Alemanha, quando Adolf Hitler assumiu o poder. Ele criou um tipo de ditadura que resolveu promover uma limpeza étnica. O que é limpeza étnica? Ele achava que os judeus não eram pessoas dignas de morar na Alemanha e não queria que os judeus habitassem aquela região. Em vez dele pedir para eles se retirarem ou alguma coisa assim, ele criou campos de concentração, capturava todas as famílias judaicas, residentes e nascidas, a maioria já nascidas na Alemanha, levava essas pessoas para o campo de concentração e matava. Ele promoveu uma limpeza étnica. Isso é o nazismo. E principalmente depois de ter feito isso, ele deu início à Segunda Guerra, invadindo a Polônia, porque ele resolveu expandir a Alemanha, quer dizer, o território da Alemanha, e aí nós temos toda a história aí contando da Segunda Guerra. O nazismo foi essa tentativa de limpeza étnica que o Hitler promoveu na Alemanha. Nessa época, só nos campos de concentração que nós temos contabilizado, foram mais de 6 milhões de judeus. Um absurdo, um verdadeiro genocida, que é, se não me engano aqui pela minha lista, a próxima palavra. O genocida
é exatamente o extermínio deliberado de etnias, de comunidades de pessoas que moram em determinada localidade. E se nós observarmos, isso ainda acontece na África, existem guerrilhas em países africanos que uma etnia quer aniquilar outra. Dentro do território africano ainda acontece isso. Não são tribos. É como se, vamos supor, vou dar um exemplo, se de repente os chineses, nascidos na China, invadissem um outro território, vamos imaginar a região da Mongólia, e resolvesse exterminar os mongóis. Isso é um genocídio. É essa matança, como o Hitler provocou, deliberada de extermínio de pessoas, principalmente em relação a algumas etnias. Quando houve a Revolução Francesa, lá em 1700, século XVIII, os jacobinos começaram a guilhotinar, botar na guilhotina, não apenas os reis franceses, mas a população que queria liberdade. E eles queriam impor do jeito deles. Queriam colocar uma ditadura nesse pedaço. Um totalitarismo. Um governo que um manda e o resto todo é obrigado a obedecer. Lenin e Stalin, não sei a ordem certa, quando promoveram a Revolução Russa, também mataram, eu acho, se não me engano, milhões, mais de 6 milhões de russos que eram contrários à Revolução Russa. Também promoveram um genocídio, um extermínio. E Hitler, que eu já contei aqui, fez isso. Então, ao longo da história humana, isso acontece. Antigamente, os bárbaros, ali na história clássica, quando invadiam um território, para eles tomarem posse daquele território, eles chegavam matando todo mundo. Isso a gente vê nos filmes. Filmes de época, principalmente da era antes de Cristo, a gente vê essas histórias todas. É só pesquisar. E aqui eu estou explicando como professora de português. E dei alguns exemplos históricos para as pessoas entenderem. Bom, eu não sei se eu me perdi, mas eu acho que agora eu vou chamar o intervalo e na volta eu vou continuar explicando algumas palavras. Fique aí, preste atenção e eu agradeço a participação de todos. Conto com a audiência de vocês. Até daqui a pouco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá,
Pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta com Rosina de Azê, que nesta semana está esclarecendo o significado de algumas palavras. E essas palavras foram enviadas por mais de 10 telespectadores ou internautas que acompanham o meu programa e ficaram curiosos e me pediram para que eu explicasse o significado. Eu até usei o exemplo da minha filha, que quando era pequenininha ouviu, não sei quando nem onde, a palavra corcovado. Nós morávamos no Rio, e quando eu perguntei o que ela queria para o lanche, ela disse que queria comer corcovado. Então, quando a gente não sabe o significado de uma palavra, é bom esclarecer para não usar num contexto errado. Então, agora eu vou trabalhar pandemia. Gente, eu fiz uma pesquisa das principais pandemias. Pandemias são epidemias de doença que acabam se alastrando para todo mundo conhecido. Né? Conhecido, não estou dizendo no sentido de pessoa, mas as partes do mundo habitadas. E aí, a primeira pandemia que se tem registro na história, porque com certeza outras já aconteceram, foi a peste bubônica, chamada de peste negra. Ela aconteceu no século XIV e matou entre 76 a 200 milhões de pessoas. Né? Se for juntar, somar o que morreu em cada lugar, chegou a esse número, que foi um número que está registrado como aceitável, que eu digo, reconhecido como verdade na história. A segunda é a de varíola. Só que a pandemia, quer dizer, saiu de um lugar e se alastrou para todo lugar onde tinha gente, foi a varíola. E a varíola, ela é muito antiga, ela perturba a humanidade há mais de 3.000 anos. Inclusive, ela foi uma das pragas do Egito. E na história de, se não me engano, Abrão e Sara, aquela doença que apareceu no rosto do faraó que queria tomar Sara como esposa, foi varíola. Então ela incomoda a humanidade há anos e já tem vacina. E aí é bom lembrar, essa multivacina que as crianças tomam quando pequenas, até os 15 anos, também evita a varíola, porque a varíola está aí. Não estou falando dessa chamada varíola dos macacos, que eu não estudei, assim, não tenho conhecimento se tem vacina a esse respeito. Eu sei da varíola que incomoda as pessoas há mais de 3.000 anos, tá? A outra peste, assim, que tomou conta do mundo, atacou todo mundo, foi o cólera. O cólera é uma doença que se pega quando se tem contato com dejetos, né, principalmente de ratos e de mosquitos ou moscas que vão pousando nos lugares e transmitindo. E essa pandemia ocorreu em 1817, quer dizer, deixou de acontecer num espaço, num lugar, num país, e acabou se alastrando para o mundo todo. Matou também mais de milhões de pessoas
e continua matando até hoje em algumas localidades. Onde não tem saneamento básico, é comum que se tenha crise do cólera. Epidemias, porque aí agora é localizado, não é uma pandemia que toma conta do mundo todo. A gripe espanhola, no início do século XX, por volta de 1918, matou mais de 50 milhões de pessoas. E essa gripe, ela já era um vírus semelhante ao que nos atingiu em final de 19, 20, 21 e que ainda está presente, que é o Covid-19. Também é um vírus chamado SARS, qualquer coisa, que acho que 2, eu não gravei o nome dele, a gente fala o tradicional que é Covid. A gripe suína, ela tem quê? Pouco tempo. Ela é de agora, século XXI, final do século XX para o XXI, e tem vacina, nós já nos vacinamos, e o vírus é mutante, todo vírus é mutante. Nós, seres humanos, também vamos mudando biologicamente, né? Quando nós éramos do tempo da caverna, nossa arcada dentária era maior e tinha dentes maiores, porque antes da descoberta do fogo comíamos carne crua. Hoje em dia, nossa arcada dentária é menor, o nosso dente é menor, porque nós comemos alimentos cozidos, muito mais pastosos do que cru, sempre cozido. Então, a gripe suína já matou mais de 16 mil pessoas no mundo todo, tem a vacina anual, todo ano nós tomamos a vacina, e a última pandemia começou em 2019 em outras localidades do mundo, China, Itália, e continua até hoje, e pelos dados da ONU e da OMS, Organização Mundial da Saúde, até agosto, este mês de 22, já morreram 6 milhões e 46, mais de 6 milhões e 460 mil pessoas. Então, as mortes que ocorreram no Brasil não foram só no Brasil. A gente tem que olhar que isso foi uma pandemia. Pandemia quer dizer que o mundo todo foi infectado, o vírus ainda está aí, agora estamos convivendo com vírus que eles chamam de varíola do macaco, ou monkeypox. Temos que tomar os cuidados de higiene, tomar as vacinas necessárias de proteção, e as crianças precisam ser vacinadas das vacinas já consagradas há mais de 50 anos. Então pensa nisso. Não vamos querer crianças tendo paralisia infantil por causa de uma picadinha de mosquito. E aqui a epidemia é aquela que tem locais menores, vamos supor, no Brasil. Eu tive dengue, mais ou menos no final de 99, 2000, 2001, começou o surto da dengue. Foi uma epidemia. Eu tive dengue em 2001. O vírus da dengue foi mudando. Veio o Zika vírus, aquele chikungunya, acho que é esse o nome, não lembro, acho que é esse. Então, nós temos que estar sempre cuidando da nossa casa, da higiene da nossa casa, tirando a água da plantinha, para que não haja uma outra epidemia localizada. Essa da dengue, a maioria foi só no Brasil, não foi no mundo todo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde. A outra palavrinha que me perguntaram, pediram que eu explicasse, foram até duas, déficit e superávit. E aí eu vou usar um exemplo muito caseiro. Vamos imaginar, você tem seu salário e você usa o seu salário para pagar contas correntes. O que são contas correntes? Que tem todo mês. Telefone, vamos supor, o aluguel, a escola das crianças, o plano de saúde. Ah, não tem filho, mas paga luz, gás, telefone, internet, aluguel. Eu moro em casa própria. Luz, gás, telefone.
São aquelas obrigações que você tem mensais. Quando você usa cartão de crédito ou paga um empréstimo, ou pega um empréstimo, você está criando um endividamento para você. E aí, se chega no final do mês, o seu salário não dá para cobrir a parcela do empréstimo e a parcela do cartão e o valor da conta no cartão de crédito, só deu para cobrir as outras contas, porque a alimentação está entrando no dia a dia. O transporte, se você tem carteira assinada, você tem o cartão para o transporte. Você está começando a se endividar. Aí vamos que você chegou a uma situação que não conseguiu pagar nem o empréstimo, nem o cartão. Aí você vai ao banco negociar essa dívida, diminuir o valor das parcelas, jogar essa dívida para frente. Então, mesmo que o seu salário chegue até o final do mês, você não está com superávit, você está com déficit, porque você tem uma dívida que você ainda está pagando. Você só chega a ter um superávit quando você consegue quitar essa dívida e sobrar dinheiro no final do mês. Você vai estar gastando menos do que você ganhou naquele mês. E isso também durante o ano. Então, é diferente de você ter sobrar dinheiro se você está devendo ainda, se você tem dívidas a pagar. Aí é déficit, você está devendo. Superávit é quando você não está mais devendo. E essas contas mensais, telefone, luz, gás, internet, isso, plano de saúde, essas que são ali mensais, fixas, não entram como dívida, a não ser que você deixe de pagá-las, você vai acumulando dívidas. Então, eu acho que esse foi o recadinho do Rosina de AZ de hoje. Mas só mais uma palavrinha. Gente, Petrópolis abriu concurso para professores. Quem quiser uma explicação de português, uma explicação didática, se você quiser tirar dúvidas, um esclarecimento na área de funcionário público, do regimento do funcionário, pode entrar em contato comigo. Eu faço uma aula online, que aí você marca o horário que você pode, nós combinamos valor e horário. E se você tiver no seu último período de graduação ou de mestrado, enrolada com a formatação da sua dissertação ou do seu TCC na graduação e quiser uma orientação, ou alguém que formate, que corrija o português, porque muitas vezes o professor fala, olha, eu acho que você tem que pagar alguém para formatar isso para você, ou para corrigir esse trabalho para você. Quando ela fala isso, ela não está dizendo que é para corrigir o conteúdo, mas corrigir o português, o texto e a formatação dentro das normas. E aí você pode contar comigo, entre em contato, o meu telefone aparece aí sempre. Eu vou repetir, DDD 24 992 95 0031. Mande suas dúvidas para o programa, sugestão de pauta, e eu conto e agradeço pela audiência. Rosina de AZ se despede hoje aqui. Que Deus abençoe a todos nós e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.